Oxante, amigos. Hoje a gente vai fazer uma reflexão aqui sobre o silêncio, a arte de falar e de se calar no momento certo. Se a gente for refletir, a gente vai perceber o quanto a falta de silêncio, o excesso de palavras, nos traz prejuízos, perdas. Quantos desentendimentos e confusões nos acarreta em nossas vidas. A falta de silêncio causa muitas vezes desgaste nos nossos relacionamentos. Quando emitimos palavras rudes, ríspidas, e a gente muitas vezes causa tristeza no próximo, mediante nossas palavras, que muitas vezes foram impensadas, não foram ditas de coração, e apenas no calor da situação a gente joga palavras ao vento, e depois a gente tem que colher o fruto disso, a gente tem que colher todos os problemas oriundos disto. A falta de silêncio nos deixa muitas vezes sem paz, porque o excesso de palavras, o excesso de conversa, muitas vezes ele é o reflexo de uma mente muito agitada, uma mente turbulenta, e a mente turbulenta causa cansaço. E o excesso de palavras, por incrível que pareça, traz uma ineficácia na comunicação muitas vezes. Quantas vezes a gente está tendo um sentimento muito profundo e muito bom por alguém, e quando a gente tenta traduzir isso e expressar na forma de palavras, as palavras funcionam muitas vezes como filtros, e aquele sentimento já não sai tão puro e não atinge muitas vezes o objetivo do que a gente realmente queria. Então a falta de silêncio traz muitos problemas, e a gente deve repensar isto, e a gente pode ter uma vida muito mais tranquila, uma vida muito mais alegre, a partir de menos palavras e mais silêncio. Veja, a nossa natureza é silenciosa, a nossa melhor forma de comunicação é através do silêncio. E a própria linguagem de Deus, Pai, é o silêncio. Tanto que para captar as mensagens de Deus, para captar a orientação de Deus, a gente precisa meditar, a gente precisa estar com a mente quieta. Pois Deus é muito sutil, é muito delicado, e Ele dificilmente vai atingir a sua mente tendo que atravessar uma gama de confusões, uma gama de sentimentos contraditórios, confusos. Então a gente precisa ajudar nesse passo e silenciar a nossa mente, aquietar, para que cheguem as mensagens, as orientações de Deus. Há uma comparação da nossa mente com um lago. Um lago sereno é como uma mente serena. Primeiramente, o lago, quando está sereno, ele reflete com muito mais realidade, com muito mais verdade as imagens. Ele é um espelho. E quando é lançada uma pequena pedra, uma pedra no lago, aquela pedra forma ondas, né? Ondas que atingem distâncias muito, muito maiores. Então, quando a mente está serena, qualquer pensamento que caia nela tem um poder muito maior, tem um alcance muito maior. Então a gente se torna
efetivamente muito mais poderoso. Então me perguntaram quando devemos calar e quando devemos falar. E eu acho que cada um de nós tem essa resposta no íntimo. Para que a gente acesse essa resposta, a gente deve estar quieto. E aí a gente vai saber em que momentos interferir, em que momentos se calar. E em nossos relacionamentos haverá muito mais sucesso se aprendermos, pegarmos o lance dessa arte. Se houver mais silêncio, se houver menos falatório, certamente haverá mais sucesso nos relacionamentos. Sempre pensar nas consequências das palavras, sempre pensar em cada palavra que vai ser dita e cuidar para não ferir e não magoar alguém, o outro com suas palavras, desde que de sua boca saiam apenas palavras doces, palavras suaves, palavras de encorajamento, de elevação, de paz e de amor. Pense nisso, cuide sempre disso e estamos num processo. E às vezes a gente evolui, às vezes a gente escorrega. Não desanimemos, a gente deve recuar, reconhecer o erro e tentar novamente e continuar tentando até o fim. Om Shanti, boa noite.